Bom dia a todos. Nós estamos começando aqui mais uma prova 102 e hoje a gente tem a participação ilustre da nossa vice-diretora Sônia Cotrim. Ela vai trabalhar algumas obras aqui textuais, professora de português, né? E vai estar aqui ministrando essas obras aqui para a gente, tá bom? E aí, dúvidas, questionamentos, participações podem ir fazendo no chat, né, Sônia? Que aí eu vou repassando para ela também, se ela não estiver visualizando. Boa aula, Sônia, dá aquele showzão que você costuma fazer, tá bom? Eu queria agradecer, né? É sempre um prazer. Todos que me conhecem sabem da paixão que eu tenho por sala de aula e aí, assim, voltar, mesmo que seja voluntariamente, para trabalhar algumas obras e tal, para mim é um prazer enorme, tá? Hoje, nós temos a missão aí, né, de trabalhar com 5 obras, não é pouca coisa, falando de literatura, possivelmente a gente gastaria um tempo, né, enorme aí para analisar cada uma dessas obras, então a ideia é muito mais uma provocação, né, eu tenho falado isso, né, com vocês nos nossos encontros a respeito do Paz, que é uma provocação, é para provocar, para gerar curiosidade, ou, né, tirar uma outra dúvida e tal, algum esclarecimento, mas é assim, é uma provocação para que você se interesse pela obra, para que você trabalhe, né, para que você verifique essa obra mais detalhadamente, tá bom? Então, são 5 obras, vou começar com Viagem a Petrópolis, da Clarice Lispector. Possivelmente alguns já ouviram falar sobre Clarice Lispector. Clarice Lispector é aquela escritora, assim, que você ama ou odeia, né? Tem gente que ama Clarice intensamente, acha o máximo, tem gente que detesta Clarice Lispector, quando fala Clarice Lispector, tem quase um trauma, tá? Então, ela é uma escritora que provoca, né? Provoca aí as reações, tá? Bem, o conto da Clarice Lispector escolhido, Clarice está sempre no Paz, mas o conto escolhido dessa vez foi Viagem a Petrópolis, né? Esse conto faz parte de um livro chamado A Legião Estrangeira. E, meninos, esse conto, a Clarice escreveu quando ela tinha 14 anos. Então, era uma adolescente, uma menina, né? E ela escreveu o conto Viagem a Petrópolis, só foi publicado lá em 1964, né? Nesse livro que eu comentei com vocês, que é A Legião Estrangeira. Esse livro tem 13 contos, né? Escritos em diferentes momentos da vida dela, foram reunidos, e aí, né, veio essa publicação, A Legião Estrangeira. Contos diversificados, né, com temas variados. Não vou entrar no mérito dos contos, vou falar especificamente dos demais contos, vou falar especificamente do conto Viagem a Petrópolis, até porque o nosso tempo é curtinho. Bem, essa, né, garota aí, né, é Clarice Lispector. Clarice Lispector não nasceu no Brasil, ela nasceu numa aldeia lá na Ucrânia, na década de 20, né, e aí veio para o Brasil ainda criança, vocês devem se lembrar, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, Europa devastada logo após a guerra, e aí muita gente saindo, né, mudando para outros locais, e aí a Clarice acaba chegando, a família da Clarice vem para o Brasil. Primeiro em Recife, depois se mudam para o Rio de Janeiro, né? E aí Clarice tem toda a formação aqui. Então, ela não é brasileira nata, ela é brasileira naturalizada. Mas, né, fez um trabalho maravilhoso na literatura brasileira. Pertence à 3ª geração do modernismo brasileiro, tá? Bem, o conto, gente, vou ler alguns trechinhos do conto até para a gente, né, ter uma noção. Olha, Viagem a Petrópolis. Lembra que é uma garota de 14 anos escrevendo isso daqui, tá? Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido, encontravam-se pequenas crostras de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço.
Lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera há 2 semanas. E as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntava o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: mocinha. As pessoas sorriam, contente pelo interesse despertado, explicava: nome mesmo é Margarida. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera mãe, pai, mãe, marido, 2 filhos, todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os olhos sujos e expectantes, quase coberto por um tênue veludo branco. Bem, aí vai dando, né, contando a história de mocinha, essa velha senhora, né, que vive aí nesse mundo meio perdida e tá. Vivia com a família lá de Botafogo. Aí, vou saltar aqui um pouquinho, até porque a nossa leitura não dá. Acharam graça que uma velha vivendo de caridade andasse a passear. Quando perguntava para ela: o que você estava fazendo, mocinha? Ela falava: passeando. E aí eles achavam graça. Mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão. Voltou ao passado aqui. Tempo psicológico, né? Faz essa volta ao passado. Onde sempre vivera. Viera para o Rio, não há muito, como uma senhora muito boa que pretendia interná-la no asilo. Mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Então, bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Sua vida corria assim, sem atropelos. Quando a família da casa de Botafogo, um dia, surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo e achou que assim também era demais. Opa, a vida da mocinha está calma, tranquila. De repente, a família com a qual ela morava, a família de Botafogo, um dia surpreendeu-se de tê-la em casa e achou que assim também já era demais. E aí, gente, eles vão planejar levar a mocinha para um outro lugar. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais nada do que a velha poderia provocar. Então, olha, estava tudo regularmente, tá? De repente vem uma mudança, a família percebe: o que essa velha está fazendo aqui? Né? E aí, não, vamos mandá-la para Petrópolis. E qual é o título do conto? Viagem a Petrópolis. E aí vem a viagem para Petrópolis, tá? Então, aí vocês, né, não pretendo ler o conto todo aqui com vocês, mas é um conto bem interessante, e ele fala desse velho, né, Margarida, ou mocinha, como ela gostava de ser chamada, é o idoso segregado, né? Então, conta a história da mocinha, né, que é uma senhora que morava de favor na casa de pessoas que, num certo dia, cansados da sua presença, decidem mandá-la para Petrópolis, onde passaria a viver com parentes daquela família. Tá? Então, aqui tem um tema, gente, que é muito interessante, né, que é a presença perturbadora que provoca desprezo e repula. Quando a pessoa está velha. Então, ele vai falar dessa segregação, tá? Bem, gente, uma situação muito importante aqui que eu vou destacar para vocês no conto da Clarice Lispector: epifania. Epifania é característica básica da obra da Clarice Lispector. Clarice Lispector, como eu disse para vocês, pertence à terceira fase do modernismo. Então, é uma literatura introspectiva, psicológica, e esse aspecto da epifania. O que é uma epifania? É uma espécie de revelação. A pessoa tem uma vida e de repente acontece um fato, e esse fato provoca mudanças radicais. Na edição passada, né, as obras anteriores, a UNB tinha pedido um conto da Clarice chamado Amor. O conto fala de alguém, levava uma vida, uma dona de casa e não sei o quê. De repente, a mulher, num ponto de ônibus, viu um cego mascando chicletes. Gente, um cego mascando chicletes, bem, é coisa normal.
Não é que tem um cego mascando chiclete, mas para aquela mulher, o cego mascando chiclete provocou uma mudança. Tá? Aqui, no caso da mocinha, a mocinha levava uma vida normal, tranquilinha e tá. De repente, essa viagem a Petrópolis é o elemento desencadeador de mudanças. Né? Tem um outro livro da Clarice, que é uma barata sendo esmagada numa porta. Tá? Então, a mulher vê uma barata e aí ela consegue, né, prende a barata na porta, e aí vem, a barata morre, e aí vem todo aquele líquido saindo, aquelas coisas da barata e não sei o quê. Então, são aspectos assim, tá? Então, esse é o momento epifânico. Clarice é sempre cobrada nas obras do Paz, constantemente, né, não só nas obras do Paz, mas em outras avaliações também, mas o Paz normalmente pede obra da Clarice Lispector, tá? É quase que padrão. Bom, gente, então aí olha só, a circunstância da viagem será o fator desencadeador da consciência transformadora que a assoma durante a noite insônia. Então, a noite sem dormir, ela começa a reviver a sua vida já esquecida, a vida, né, a questão do abandono e tal, lembra do filho, lembra da filha, do marido, né, todos mortos e tal, e aí ela começa a reviver tudo isso, e é como se ela recuperasse a consciência que ela tinha perdido. Não é uma consciência muito boa, é uma consciência dolorosa, de muitas perdas, tá? E aí, olha só, aqui já é mais no finalzinho do conto. Gente, esse final, quando eu li a primeira vez, ele me chocou, sabe? Ele sim me incomodou. A velhinha, a gente fala, não, ela vai para Petrópolis, né? Vai ter uma vida um pouquinho melhor. Não, mas aí a Clarice termina bem assim, ó. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Eu falei, como assim? Né? Então, assim, sabe, na hora eu fiquei, como assim, né? Parece que aquela coisa que te incomoda, que você espera um final melhor, né? Mas é isso. E termina de forma bem alta. É só assim, morreu. Tá? Então, aí o conto acaba chocando, me chocou, tá? Mocinha reintegra-se à natureza, sente a água molhar a pele, os cabelos, né? Ela acha uma fonte, tá? Aí sente-se viva para que possa, enfim, morrer. Tá? Então, é essa relação. Então, cada momento aí vai ganhando esse relevo, né, da vida, o significado, graças a esse olhar capaz de estabelecer constante diálogo entre o mundo exterior e o mundo interior. Então, é isso que nós vamos verificar. É um conto, tá? Um conto é uma história pequena, né, que tem narrador, tem personagens, então é uma narração. Viagem a Petrópolis é uma narração em terceira pessoa onisciente, que conhece todas as coisas. Então, narrador onisciente, tá? Então, terceira pessoa, existe um narrador, e esse narrador, né, conhece todas as coisas. Literatura psicológica, emoções, sentimentos, monólogos interiores. A protagonista é a mocinha, né? Existem aí as outras personagens, né, nessa história, a família de Petrópolis, né, a família lá de Botafogo. O elemento desencadeador da epifania é a viagem. No período literário, terceira fase do modernismo ou literatura contemporânea. Gente, a obra está lá na matriz. Eu fui destacando trechos da matriz. Quando vocês tiverem curiosidade, pegar, por exemplo, eu peguei a matriz. É um PDF enorme, com muitas páginas, mas eu quero ver o que fala sobre viagem a Petrópolis. Aí eu fui lá, né, Ctrl F, mandei pesquisar, e aí eu peguei todos os trechinhos e fui colocando aqui. Mas a própria UNB já dá uma aula. Ele diz, olha, são trechos, vocês estão vendo isso aqui, ó, parênteses, né, e reticências, significa, são trechos, fragmentos, então o texto não está na íntegra, tá? Então, a linguagem não existe fora dos sujeitos e deve ser apreendida e examinada como uma prática humana que supõe usos concretizados por pessoas, grupos ou classes. Essas características podem ser percebidas nos contos, aí falou de Viagem a Petrópolis. Então, ele está falando da questão da
linguagem, que é um aspecto que realmente chama atenção, a descrição, o detalhamento, né? Então, a questão da linguagem. Clarice Lispector é considerada uma instrumentalista. Qual é o instrumento do escritor? É a palavra. Então, ela é uma instrumentalista, assim como Guimarães Rosa, né? Na terceira fase, eles trabalham muito com essa questão da linguagem, tá? Então, a chamada prosa poética, no caso da Clarice, tá? Depois, vai falar do contexto sociocultural. Olha, como vivemos em um contexto sociocultural complexo, é imprescindível que os textos literários sejam entendidos como integrantes do contexto ao qual pertencem e como instrumentos de autoconhecimento, socialização, construção do imaginário social. Isso se evidencia no conto Viagem a Petrópolis. Então, a matriz, ela já vai direcionando o seu estudo, tá? Aqui o próximo item, as discussões acerca de tipos e gêneros em obras que tratam de abordagens inseridas em contextos sociais diversos, potencializam o olhar crítico sobre o mundo e possibilitam a formação de leitores cidadãos. O UNB está sempre falando sobre isso. Formação de leitores cidadãos, mais empáticos com o outro e suas realidades plurais, empatia com o outro, tá? E aí ele disse que a gente encontra essa circunstância em Viagem a Petrópolis. São várias citações de Viagem a Petrópolis. Ó, nos contos, aí, Viagem a Petrópolis e também na música encontram-se representações do universo feminino, seus dilemas e vivências, com questionamentos sobre classe, raça e gênero, tá? Então, é outro aspecto, né, trabalhado aqui pela UNB. Viagem a Petrópolis, entrelaça elementos da estrutura ficcional da narrativa. Opa, isso é importante saber. Estrutura ficcional da narrativa, que apresenta o quê? Enredo, espaço, tempo, personagens, acontecimentos, com a estrutura social brasileira. Então, meninos, ao ler a obra, né, dá uma olhada na matriz. A matriz, ela é muito importante para que a gente saiba exatamente o que a universidade quer, o que ela espera. Olha, as obras, estavam citando, problematizam questões de raça, gênero, identidade, possibilitando a busca de dados, número, grandeza. Opa, está associando lá, né, com outras situações, ó, número, grandezas, para analisar, comparar e compreender as estruturas sociais nos cenários contemporâneos. Continuando, nessa perspectiva, é trecho separado, eu já disse para vocês, tá? É possível pensar o espaço geográfico e político, tá vendo, gente, que ele está relacionando a várias áreas do conhecimento, estratégico e produto social historicamente construído e, portanto, repleto de contradições. Então, ela está falando que nesse conto é possível perceber essas situações, tá? Então, fiquem atentos. Não tem prova do PAIS ainda, né? Essa obra, ela começou em 2020, essas obras, esse conjunto de obras, não tivemos a prova do PAIS 3 ainda, então não tem como colocar questões para vocês. Tem questões de outras provas, eu listei, mas não vou entrar no mérito, até porque o nosso tempo é curtinho. A gente vai disponibilizar os slides lá nas salas virtuais, né, e aí, caso vocês queiram dar uma conferida nas questões que estão aí, fiquem à vontade, tá? Especificamente uma questão. Eu vou para a próxima obra. A próxima obra é uma obra... Opa. Só um minutinho, porque a Giovana Vitória fez uma pergunta ainda sobre a Clarice, aí só para não perder a pergunta dela. Ela já tinha me respondido, já. Foi cobrada bastante nas edições anteriores? Isso. Eu falei para ela que, quando eu vi a questão, Paty, eu comentei, né, que a Clarice é constantemente cobrada, seja com livro, né, então, A Paixão Segundo GH, o conto, Amor. Tinha um outro conto que eu acho muito interessante, que é da menina do livro, não vou me lembrar o título agora, mas são constantes, em todas as edições, praticamente, tá? A gente vê obra da Clarice. Bem, galerinha, vou para a próxima obra. A Exceção e a Regra. A Exceção e a Regra, gênero dramático. O conto
né, gênero narrativo. Hoje nós temos vários gêneros, nós vamos falar do gênero dramático com a peça, né, a exceção e a regra. Teatro, nós falamos de um conto, conto é gênero narrativo, e nós temos 3 poemas, que aí é gênero lírico, tá? Faltou apenas o épico, né, mas deixa o épico para um outro momento. Então, é importante saber a que gênero pertence, tá? A exceção e a regra é gênero dramático. Cuidado para não confundir drama com sofrimento. Drama não é necessariamente, né, falar assim, gênero dramático. Drama, sofrimento. Comédia é gênero dramático. Então, drama é de ação, né? Então, é um texto para ser encenado. Tá? A exceção e a regra é do Bertolt Brecht, tá? E aí não é brasileiro, né? 10 de fevereiro de 1898. E aí, meninos, aqui tem uma parte bem interessante, eu não vou entrar na biografia dele, até porque o nosso foco é a obra, mas aí ele era médico, né, serviu na Primeira Guerra Mundial, e aí depois dedicou-se à literatura, atividade literária, movido pela ideologia marxista. Tá? E aí nós vamos verificar isso no teatro dele. O teatro dele tem esse papel, é o chamado teatro épico, tá? E aí o que nós temos aqui? O teatro épico, né? O que o Brecht pretendia? Deseja que o espectador se dê conta, através de vários artifícios, do que o presenciado é um espetáculo, e a intenção final é despertar uma atitude crítica, racional, diante desse espetáculo. Né? Não é para você se envolver com história e tal, não, é para você entender que aquilo é um teatro, e aquilo está ali para te convencer. Olha o objetivo, gente, aqui são, ó, destaques, né, aspas que ficou do lado inverso, mas olha só, aspas para dizer que são falas dele, textos dele. Nosso teatro precisa estimular a avidez da inteligência e instruir o povo no prazer de mudar a realidade. Então, a ideia dele é essa. Nossas plateias precisam não apenas saber que Prometeu foi libertado, mas também precisam se familiarizar com o prazer de libertá-lo. Olha só, ele tá fazendo essa fala. Então, assim, olha, mostrar a necessidade, o envolvimento, né? Então, é esse o objetivo, tá? O teatro épico são consideradas peças didáticas, nesse caso. Qual é a ideia? Quando eu falo de didática, eu estou falando de ensinar, transmitir conhecimento. Então, o ator, o que tem de característica do teatro épico? O ator representa a personagem sem identificar-se com ela. Utiliza gestualidade artificial e brusca, um vestuário que se assemelha a um disfarce. Se vocês observaram aqui, olha só, olha a caracterização. Parece, né, assim, intencional, é caricatural, né, a forma como são representados. E isso é intencional. Então, esse tipo de teatro. Vestuário que se assemelha a um disfarce. A ação se interrompe constantemente, tá? Fragmenta. Então, o narrador, o tempo todo ele comenta, ele faz alguma intervenção. Então, há uma relação forte entre ator e público. É a quebra da quarta parede. O ator, ele interage, né, com o público. Isso a gente vê, né, em algumas apresentações. Utiliza cartazes explicativos, né, resumindo passagens que virão e tá. Então, é intencional que seja assim. Cenografia, cenário, muito simples. O cenário nunca ocupa o primeiro plano. O cenário é um mero detalhe. Para quem estava no presencial, vocês, infelizmente, não estão vivenciando isso, mas os meninos que passaram pelo presencial, no nosso sarau, nós sempre tentamos fazer com essa linha, de que fosse um sarau que não tivesse uma valorização tão grande de cenário, uma cenografia simples, né? E aí o valor da peça estaria muito mais centrado na atuação, né, na caracterização. Então, é essa linha, tá? A ação se reduz a uma fábula curta para ilustrar uma lição política. Então, é um teatro político.
Então, o objetivo é instruir o público, peças didáticas. Aqui são as personagens, e aí eu estou falando as personagens, porque personagens é uma palavra feminina, às vezes a gente fala os personagens, né, até o personagem principal, mas gramaticalmente personagem é a personagem sempre, tá? Mas vamos em frente. Bem, então, as personagens aí, comerciante, o guia, e aí vem todas essas personagens aqui. Vejam que tem aqui embaixo o coro, né, porque constantemente vem essa questão da música. Eu não vou, né, detalhar isso, até porque o nosso tempo não nos permite, mas assim, olha, qual é o enredo? O comerciante, o guia e o cule, né, o carregador, fazem uma viagem à cidade de Urga, em busca de petróleo. O único motivo da viagem. No meio do caminho, na estação RAM, o comerciante demite o guia. Então, o guia foi demitido por aparente incompetência e segue a viagem apenas com o cule pelo deserto inabitado de Jarry. Olha só, o cule é o carregador. O cule é, então, obrigado a assumir a tarefa do demitido, isto é, a guiar o comerciante, embora não saia do caminho, tá? Acumulando, assim, duas funções, a do outro empregado e a própria. A certa altura da viagem, o comerciante acaba matando o cule. Tem lá uma questão, né, com a água e tal, então o comerciante acaba matando o cule, pois acredita que o cule iria atacá-lo com uma pedra, quando, de fato, o carregador apenas se preparava para lhe oferecer uma garrafa com água. A viúva do cule leva o comerciante a julgamento, assassinato. Né? Afinal de contas, ele tinha matado o marido dela. Mas o juiz sugere que o comerciante agiu em legítima defesa, tendo em vista a sua classe social, ou seja, né, ele era de uma classe social mais elevada, e aí matou o cule, mas matou em legítima defesa, tá? Tendo em vista a sua classe social, ou seja, nas palavras do juiz, pertencia a uma classe social que tinha motivos para ser ameaçado ou para se sentir ameaçado. Então, se ele se sentiu ameaçado, ele tinha direito de matar o outro, mesmo que o outro estivesse apenas oferecendo água, tá? Falando em água, vou tomar água. Diante de uma classe social inferior à qual o cule pertencia. E aí, o que o juiz fez, gente? O juiz absolveu o comerciante e sequer concedeu indenização à mulher do cule, à mulher do carregador. Então, gente, o título da peça é A Exceção e a Regra. Vamos tentar entender por quê? Isso que eu vou passar um pouquinho, tá? Então, vamos entender aí as razões. Nós temos o coro, né, nessa situação. O coro é a coletividade, representa aí a polis, a voz da população. Então, em vários momentos, tem alguns trechos, né, como se fosse a população falando. O prólogo é o texto introdutório, anunciando o tema que vai ser tratado. E o epílogo é o encerramento, é a exortação. Os verbos estão no imperativo. Nesse caso aqui, utiliza antítese. Né? E aí nós temos o comerciante, né, que é o explorador, e os dois empregados, que são os explorados. E é essa relação entre explorador e explorados que nós vamos verificar. Olha, só para vocês terem uma ideia, como é que termina? Justamente com a questão da exceção e a regra, tá? Então, é o epílogo que está aqui. Olha só, encerramento, epílogo. Vamos ver a exortação que está e os verbos no imperativo. Assim termina a história de uma viagem. Vocês viram e ouviram. Ó, falando com a plateia. Constantemente falando com a plateia. Vocês viram o que é comum, o que sempre torna a acontecer. Mas nós pedimos a vocês... No que não é estranho, encontrem o estranho. Tá? No que é comum, encontrem o inexplicável. Olha, façam isso, ajam assim. Ele está dialogando, verbos no imperativo. Esse é o objetivo, né? Com o que é normal, vocês devem se espantar. O que é a regra, reconheçam como abuso. E onde vocês conhecerem o abuso, busquem remediar.
Ele está falando com a plateia, está falando com o público. Gente, onde ocorrer alguma coisa assim estranha, tá? Procura, né? Vamos tentar mudar, tentar alterar. Então, ele vai falar a exceção e a regra, falando aí dessa situação, né? Então, o matar alguém é crime, deve ser penalizado. Mas se quem mata é um homem rico, poderoso, então ele é uma exceção. Então, vai falar dessa exceção e regra. Meninos, é um texto muito interessante, tranquilo de se ver, vocês encontram muita coisa no YouTube, tem uma encenação que eu achei maravilhosa, é uma atriz só, na realidade ela é uma professora de arte, e ela representa as várias personagens. Depois eu vou mandar o linkzinho para vocês, se quiserem dar uma conferida, vou postar lá no grupo e também na sala. Deem uma olhada, eu acho que vale muito a pena, é muito interessante, tá? Bem, na matriz, gente, a matriz já vai direcionar vocês, ela já vai dizer o que a UNB está falando. Olha só, em encenações teatrais do século XX, nota-se uma mudança expressiva na recepção da peça, em que os espetáculos promovem interações entre o ator e público. Tá? Está dizendo que na peça, como observado na obra, então ela já está te dando uma aula do que tem aí. A outra, a obra, a exceção e a regra, representa a possibilidade de usar o teatro como instrumento para a conscientização política. Acabamos de falar sobre isso. Considerando os gêneros teatrais, a exceção e a regra de Bertold Brecht faz parte das peças didáticas do autor, e nela estão presentes que viriam a ser conhecido como teatro épico, um gênero teorizado pelo dramaturgo alemão. A matriz está te ensinando, te explicando o que é teatro épico, né? Peças didáticas, o Bertolt Brecht, o teatro como instrumento para a conscientização política. Por isso que é importante dar uma olhada na matriz. Na encenação teatral podem ser analisadas diferentes estruturas cênicas, tá? Que alteram a relação entre público e atores, como pode ser observado na quebra da quarta parede proposta em A Exceção e a Regra de Bertolt Brecht. Então, gente, olha, essa a estrutura. Foi lá para biologia. Olha só, agora vai falar de biologia. Tá vendo? Porque, às vezes, a questão de literatura cobra-se uma questão de biologia, de química, de física. No campo das ciências biológicas, o tema do corpo humano, da vida, das relações dos corpos humanos em conjunto e do ambiente são reflexões permanentes e podem ser problematizadas na obra, tá? Nas peças. Então, lá, eles estão perdidos no deserto, tem a falta d'água, o que acontece com o corpo, e tá? Então, já está te direcionando aqui, olha, é uma coisa que pode ser cobrada lá em ciências biológicas, tá? Em biologia, bom? Outro elemento problematizado nessa etapa são os processos de migrações decorrentes das guerras, retratado nas obras, Lazar Segal com o navio de emigrantes, possivelmente vocês viram essa obra nas aulas de arte do primeiro bimestre, se não viram, devem ver ainda, tá? Porque faz parte aí das vanguardas europeias. E os conflitos sociais e as relações de poder que podem ser exploradas nas peças, e aí tem outra peça aqui, que é Perdoa por Me Traíres, do Nelson Rodrigues, tá? Relações de poder, que podem, nós podemos encontrar aí. Bem, mais coisas sobre. O espaço teatral foi utilizado de maneira diferente ao longo dos tempos. Na peça, não há espaço definido para sua encenação, pois para o dramaturgo, o espaço teatral era um lugar de construção social e política. Então, aquilo que nós já falamos, não tem uma preocupação com o cenário. Bom, aqui, a exceção e a regra possibilitam o uso de tecnologias, materiais diversos, para explorar esses recursos cênicos. Por quê?
Por que permite isso? Porque é uma peça que não tem uma preocupação com a construção cenográfica tão intensa, tá? A peça, a exceção e a regra, exemplifica o rompimento com alguns princípios do naturalismo, como a quebra da quarta parede, voltando a falar da quebra da quarta parede, e proporciona um estranhamento das cenas, e leva o espectador a uma visão distanciada e analítica da realidade concreta. Então, ele usa o teatro, mas para mostrar a realidade concreta, para conscientizar sobre algum assunto. Tá? Questão aí, não temos prova da UNB ainda, do PAS, para falar a respeito. Não vou entrar no mérito das questões, até porque o nosso tempo já está indo. Bom, vamos para os poemas, que são mais curtinhos, tá? E são 3 poemas, e aí é um trechinho mais curtinho. Para os poemas, gênero lírico, eu fiz uma divisão um pouquinho diferente. Eu peguei aqui por ordem temporal, né? Então, nós vamos falar de Manuel Bandeira, né? Logo no início, porque primeira geração do modernismo. Os professores de português estão trabalhando com vocês o modernismo, e aí vocês viram lá, 1922, fevereiro de 1922, Semana de Arte Moderna, primeira fase. Né, aquela geração assim do rompimento, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tá? Então nós temos essa primeira geração, mas nós vamos ter alguém dessa primeira geração, né, que é o Manuel Bandeira, que é considerado um clássico entre os modernistas, né? Então o Manuel Bandeira tinha tuberculose, teve uma vida muito reservada, né? Só que assim, ele descobriu que tinha tuberculose muito jovem. E ele passa a vida toda preocupado que vai morrer a qualquer momento. Meninos, o cara morreu com 80 e tantos anos. Pensa, ele viveu pra caramba, mas assim, não casou, né? Não teve filhos, vivia sozinho. Tem um documentário dele que é muito interessante. A casinha dele, sabe como se fosse um Big Brother? Mostrando o dia a dia do Manuel Bandeira. Desde de se levantar da cama, ajeitar a meia, ferve o leite, coloca na caneca, coisa, sabe, tudo pequenininho, uma vasilhinha apenas. Então, meio que um Big Brother da vida do Manuel Bandeira. Depois, se tiverem curiosidade, é O Habitante de Pasárgada, se não me engano, o título do documentário. É bem curtinho, tá? Alguns minutos apenas. E aí, nesse documentário, ele declama aquele poema Vou-me embora para Pasárgada, que é bastante interessante. Mas a UNB, dessa vez, é outro que a UNB constantemente coloca, pediu a consoada. E o que é consoada? Primeira coisa a entender. O que é consoada? Consoada é um banquete que acontece na noite de Natal ou véspera do Ano Novo. Aquela ceia, né, de Natal, a ceia de Ano Novo, e tá? Então seria a consoada. Então vamos lá. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios, né, feitiçarias, conspirações e tal. Encontrará lavado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. E quem é a indesejada das gentes? Quem é que nós não desejamos? Bem, a maioria, a morte, né, gente? Ela é a indesejada da gente. Por mais que a gente saiba que vai morrer em algum momento, a gente está sempre dando um jeito de deixar isso para mais depois, né? Então, ele está falando da morte, quando a indesejada das gentes chegar. Não sei se dura ou coroável, olha só. Então, o eu lírico se prepara para receber a morte. É como se tivesse um banquete, consoada, uma ceia, né, que antecede alguma coisa, um momento, né, assim, grandioso. Então, o Natal, o Ano Novo. Então, ele está falando disso. Mas ele é como se tivesse um banquete preparado, mas para a morte. Está tudo pronto. Lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa no seu lugar. Está tudo pronto. Mas ela é a indesejada das gentes, tá? Da gente chegar.
Então, o eu lírico se prepara para receber a morte. Como é que vai ser esse encontro? Gente, ele fala da morte com, né, a questão da noite, relaciona aí com a questão da noite. Ó, a noite com os seus sortilégios. Então, o meu dia foi bom, pode a noite descer. Então, está relacionando aqui. Então, nós vamos encontrar metáfora, né, eufemismo. Ele não fala da morte propriamente, ele fala da noite, quando a noite descer. É um eufemismo, é tornar mais leve, é suavizar, tá bom? A Anafro, ele fala talvez, que é a outra figura de linguagem, é bom estar atento a essas situações das figuras de linguagem. Quando o professor de português trabalha as figuras, é porque isso é algo importante na hora da interpretação de um texto, tá? Bem, indesejada das gentes, dura ou coroável, ele diz que a morte é iniludível, você não consegue iludir a morte. Ela, ou seja, ele vê a morte, ela é uma coisa aceita, mas não desejada. Tá? Então, gente, se eu associar a vida do Manuel Bandeira, eu falei para vocês, ele se preparou para a morte o tempo todo. Ele achava que ia morrer a qualquer momento. Tuberculose era fatal naquele momento. Então, mas assim, ele teve uma luta contínua, né, em relação para continuar vivo. Então, mas está tudo organizado para a chegada da morte, que poderia ocorrer a qualquer momento, tá? Bem, esse é o poema. O movimento literário, eu já falei para vocês, é a primeira fase do modernismo. Manuel Bandeira é considerado um clássico entre os modernistas, com temas filosóficos, utilizava versos livres, brancos, mas utilizava também muito poema narrativo, né? Então é constante. Tem um poema dele que é até engraçado quando a gente trabalha, que se chama assim, que fala assim, João, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Um dia foi no bar, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aí você termina de ler e você fala assim, poema? Isso é poema? Então, o poema narrativo é super comum, né, entre os modernistas. Então, ele vai usar o cotidiano, o prosaico, né, a situação do dia a dia, tá? E nós vamos encontrar aí, em alguns casos, na obra do Manuel Bandeira, aqui no texto, nós temos algumas circunstâncias de uso de letra maiúscula. Aqui ele usou indesejada. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas está com a letra maiúscula. É um traço simbolista, o uso da maiúscula no meio do verso, que é uma característica, tá? Gente, vai falar na matriz, fala mais uma vez da questão da linguagem, importante estar atento à linguagem. Aqui, no próximo, traz elementos de diferentes olhares sobre as relações do indivíduo com a cultura, tá? Então, essa visão, mais uma vez, recursos expressivos da linguagem para perceber o que? A intencionalidade discursiva da obra. Então, observar isso. Qual é a intenção do escritor? Então, talvez se a gente não tivesse esse contexto, você leria o poema consoada e talvez não tivesse, né, uma visão tão clara. Bom? Gente, interação do ser humano com as estruturas existentes, sua capacidade para transformá-la além das possibilidades de criá-las. A arquitetura, aí ele fala de arquitetura, e aí ele vai falar da arquitetura do poema, né? Então, ó, versos, leituras polissêmicas, e é o que eu tentei destacar para vocês, a questão da linguagem, a escolha, a combinação de palavras. Tá? E aí, depois aqui também volta com o consoado do Manuel Bandeira no campo das ciências biológicas, porque vai falar do tema do corpo humano, tá? E aí sobre essa relação, né, do corpo humano, da relação da vida, e tá aí ele traz para ciências biológicas. Por isso a importância de ficar atento à matriz. Bom? Mais uma, estamos quase lá, gente, só mais alguns minutinhos. Respirem fundo aí, tá bom? Dá uma mexida nos braços e tá, e vamos lá. Gente, essa autora, Hilda Hilst, né? Alguns pronunciam assim, alguns falam Hilst mesmo, e tá, mas
Poema aos Homens do Nosso Tempo. Essa obra é de 1974. Vamos pensar, contexto histórico, o que estava acontecendo aqui no Brasil, 74? O que estava acontecendo, meu Deus? Gente, desde a década de 60, ditadura militar, anos 70, né? Nós temos um momento bem crítico no nosso país, que foi o período da ditadura militar, por mais que algumas pessoas falem que isso foi uma revolução, um período, alguns defendam que isso foi um período muito bom, na realidade não foi bom coisíssima nenhuma, né? Nós tivemos muitos problemas, e o período da ditadura militar começa na década de 60, com o golpe, como a gente fala, foi um golpe, né? Depois vem o AI-5, que vocês estão estudando, ou vão estudar aí logo em História, o ato institucional número 5, fechamento do Congresso, artistas tendo que deixar o país, foi um momento bem difícil. E o que os escritores usaram? Gente, muita gente que estava em outra linha passou a utilizar a literatura como forma, como instrumento. Os músicos usaram a música como instrumento de luta, e a gente vai ver isso, né, em tantas letras do Chico Buarque, por exemplo, Geraldo Vandré e tantas outras pessoas. E os poetas fizeram uso, né, desse instrumento. Ferreira Goulart, por exemplo, nós temos poemas, né, deles voltados justamente para isso. Tem um poema do Goulart que fala Agosto 1964. É fantástico, tá? E esse aqui o poema, na realidade, é uma sequência de poemas. Eu destaquei algumas coisas da Hilda Hilst. Essa é a Hilda Hilst, tá? Escritora brasileira, nasceu em 1930, faleceu em 2004, né? Ela pertence aí a essa geração de 45, que propõe uma reabilitação das regras mais rígidas. Vem o modernismo, primeira geração, rompe com tudo, tá, aquela coisa, vamos, né, modernizar e tá, toda a história. Vem a geração de 30, opa, vamos dar uma equilibrada nas coisas, nós vamos encontrar Vinícius de Moraes, usando soneto, por exemplo, mas com uma linguagem bem mais moderna. A geração de 45, ela fala assim, não, vamos colocar umas regras mais rígidas, usar uma linguagem mais formal. Então, essa geração de 45, e ela aí estreia, né, nessa geração. Só que, ao longo do tempo, a obra vai mudando. Uma obra, ela não é única, ela muda com o tempo. Então, a obra foi mudando. Em 90, nós vamos ter a publicação, né, em 1990, o Caderno Rosa, de Lori Lembe, né, anuncia que ela vai aderir à literatura pornográfica, e aí, né, falando aí da libertação sexual feminina. Então, essa obra foi mudando com o tempo. Bem, o conjunto de poemas, chamado Poema aos Homens do Nosso Tempo, né, então, que é lá de 74, tem o aspecto mais tradicional, que é uma linguagem mais arcaica e tá, mas também tem o aspecto revolucionário. Então, vem com esses dois lados. Vai revelar a mulher em uma posição que sempre foi ocupada por homem, tá? A do poeta lírico. Então, ela vai trazer. E a consciência do quadro social e político de um país em que a arte estava sob censura, né? Então, é isso que nós vamos encontrar. Eu coloquei alguns trechinhos, né, falando aqui do poema. Então, mais uma vez, ditadura militar, compromisso de se posicionar, né? Então, é nessa linha, né, de o papel do poeta de repensar criticamente o mundo. Gente, eu vou ler só alguns trechinhos aqui do início. O canto começa por questionar quais as verdadeiras possibilidades de intervenção política do poeta em um mundo guiado pela ganância e violência. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros e todos vós políticos, que palavra, além de ouro e treva, fica em vossos ouvidos, além de vossa rapacidade. Gente, rapacidade, né? Eu olhei palavra toda em letra maiúscula, rapacidade, e aí, falei, que palavra é essa? Rapacidade, né? Então, assim, não é tão comum, é um arcaísmo. Nós tínhamos rapace, é um adjetivo, rapacidade é um substantivo, então, de vossa rapacidade, né? Então, aquele que toma rapidamente, que arrebata alguém que é inclinado ao roubo. Aí eu fiquei, né, fui procurar a palavra rapaz.
E aí, rapaz também tinha esse significado, né, de alguém que rouba. E aí eu achei interessante. Mas, além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, né, só quer obter, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. É só, né, é uma crítica social. Então, é um poema que vai trazer isso, poema aos homens do nosso tempo. Olha o trechinho aqui, lúcidos são poucos, mas se farão milhares, se a lucidez dos poucos te juntares. Está falando conosco, né? Então, assim, ó, lúcidos são poucos, mas se você se juntar a esses lúcidos, eles, né, nós vamos nos tornar milhares. Então, é uma chamada. Gente, sem cair na melancolia nihilista. Nihilista é aquele que nega tudo, nega presente, nega futuro, nada pressa, não faz nada para mudar, e tá, então eu sou nihilista. Ela vê esperança na união, né, dos poucos lúcidos e no poder da palavra. Raros teus preclaros amigos, seus ilustres amigos, e tu mesmo, raro, se nas coisas que digo acreditares. Então, ela está o tempo todo dialogando, usa a segunda pessoa, né? Então, uma característica, acreditares, né? Então, ela vai colocando, juntares, então, lobos são muitos, tá? Lobos são muitos. E aí, trazendo para o contexto da ditadura militar, 1974, aí ela está falando desse contexto. Gente, não vou entrar no estudo de outros versos, até porque o nosso tempo está, né? Mas, assim, dê uma olhada nos trechinhos, no poema como um todo, tá bom? Na matriz, a matriz destaca, né, essa questão das elaborações linguísticas, a matriz destaca também elementos que complementam os diferentes olhares sobre as relações entre indivíduos e cultura, a matriz diz que esse poema problematiza a diferença entre as gerações e a percepção sobre as violências, né? Então, uma perspectiva um pouco mais intimista, feminina, que não é tão comum, né? Assim, a gente não tem tantas escritoras famosas, se a gente pensar no período, e aí, com o tempo, as mulheres foram ocupando esse espaço, e a Hilda Hilst vai trazer essa perspectiva um pouco mais intimista aí. Tá? E aqui são exemplos de obras que permitem a discussão crítica sobre as relações de poder. Mais uma vez, relações de poder. Gente, tem uma questão de prova, não vou entrar no mérito. Vamos para o nosso último texto, é um soneto, um texto chamado Soneto, da Ana Cristina César, já na década de 80. Vocês sabem o que é um soneto? 2 quartetos, 2 tercetos, um poema super formal, né, utilizado aí, e ela vem com uma proposta de soneto. Ele realmente vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, mas o que ela escreve, né, não tem nada a ver com o soneto. Então, vamos dar uma olhada. Gente, a Ana Cristina é literatura contemporânea, tá? Faz parte aí do que nós chamamos de poesia marginal. Opa, marginal é porque é feita por bandido? Não, marginal é que está à margem. Tá? Quando eu falo assim, olha, a marginal do Rio Tietê, passa do lado do Tietê, a marginal da estrutural, a marginal da EPTG, aquela via que está do ladinho, é isso, não é marginal, cara, né, lá que está preso e tal, não. Marginal, poesia marginal. Então, é a poesia contemporânea brasileira, é a chamada geração do mimeógrafo, né? Então, eles não tinham como publicar seus textos nos livros, e aí o que eles faziam? Tiravam cópias e saía distribuindo, era o cara que ia para a universidade, ficava lá panfletando, às vezes até escrevia manualmente, eles fizeram chuva de poesia, para, por exemplo, ir para os prédios e despejavam. Então, ela vai trazer essa situação, né, essa literatura produzida informalmente, aí, inclusive, no período da ditadura militar, porque tudo era censurado, né? Então, eles fizeram esses ajustes. Então, vai tematizar o cotidiano urbano, mistura elementos biográficos com ficção, adepta dos valores modernistas, né? E aí nós vamos encontrar aqui o que eu já comentei com vocês, né? Movimento de contracultura, vai contra os padrões estabelecidos e aceitos pela academia, à margem da editoração oficial.
E o soneto está aqui. Isso é um soneto. Eu coloquei um linkzinho aqui, de um mapa mental que eu achei muito bacana, tá no Pinterest, não sei se a pronúncia está certinha, mas é uma menina, aqui de Brasília, inclusive, ela faz mapas mentais e ela vai disponibilizando lá, mapas mentais do Pais 3, tem muitos mapas mentais bacanas que eu acho que vale a pena. Gente, soneto, olha só vou aqui, isso é um soneto clássico, Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eu não vou entrar no mérito aqui do texto, mas eu quero mostrar para vocês o que é um soneto, só para relembrar. Soneto, 2 quartetos, tá? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Os versos têm, se a gente for fazer a divisão silábica aqui, nós vamos encontrar 10 sílabas poéticas, tá? Então, a gente vai dividindo, e aí são versos decassílabos. O soneto é super tradicional. Se eu for ver a rima, olha o que eu aqui, ó, ver, rima A, sente, descontente, eu vou chamar de rima B, doer de rima A. Então, ó, tem um padrão de rima e tá. Então, o soneto normalmente é um poema clássico. Vamos ver o soneto da Ana? Pergunto aqui se sou louca, quem quer saberá dizer, pergunto mais se sou sã, e ainda mais se sou eu, que uso o viés para amar e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém, é um fenômeno mor ou é um lapso sutil? Gente, 2 quartetos, 2 tercetos, soneto. Mas, assim, a temática dela, os versos, rimas, não é um soneto de verdade, né? Porque se a gente considerar o que é um soneto. E aí, olha, vai contra os padrões estabelecidos e aceitos pela academia. Então, aqui a gente já vê no próprio soneto. Então, é bom saber o que é um soneto e por que o texto da Ana Cristina foge dessa questão do soneto. Mas por que ele é chamado de soneto? Né? Então, ele tem uma distribuição, mas a temática foge completamente à ideia de um soneto de verdade. Tá? Bem, soneto faz parte do livro Até os Pés, e aí o questionamento, é um soneto? É um eu lírico feminino, mas confuso sobre o seu eu. Né? Na terceira estrofe, ela até se pergunta, procura saber quem de fato é Ana, né? Questionamentos não respondidos. Na linguagem, ela utiliza termos arcaicos, termos cognatos, finjo, fingir, finjo, fingimento, fingindo, fingida, termos cognatos, né, da mesma família, vamos dizer assim. É um fenômeno mor, arcaico, maior, né, então, assim, a gente tem esses termos arcaicos. Bem, na matriz, reflexões, ela traz elementos que complementam os diferentes olhares sobre as relações entre os indivíduos e a cultura, recursos expressivos da linguagem, né, importante para se perceber a intencionalidade, então observar esses recursos, brinca com a própria estrutura do soneto para questionar-se enquanto indivíduo em busca de reconhecimento em seu estar no mundo. No outro trechinho, a percepção da finitude do entendimento pode impor certos limites à ambição da razão. E aí, ó, soneto apresenta relevantes críticas da realidade. Então, gente, se vocês prestaram atenção, nós vamos encontrar constantemente crítica, né, da realidade, esses aspectos todos falando aí da matriz. Então, eu encerro, né, o conteúdo aqui, se tiver algum questionamento, só que